Primeiro, sensacional a sua palestra. Obrigado. A minha pergunta é a seguinte: os países árabes eles têm conseguido converter a grande riqueza que eles têm, que é o petróleo, em desenvolvimento e coisas boas para a sua população. Por outro lado, um país como Angola, por exemplo, mergulhou numa guerra terrível por causa das disputas relacionadas às suas riquezas, principalmente a produção de diamantes. Eu não tenho dados objetivos, mas apenas uma das nossas riquezas, que é o nióbio, é indispensável para a produção de turbinas e componentes eletrônicos, e o Brasil tem praticamente 100% do nióbio do mundo, né? Então, a minha pergunta é, o que está faltando para a gente poder converter as nossas riquezas que estão sendo levadas todos os dias, enquanto a gente fica discutindo o Dilma, o Temer, não sei o quê, todo dia estão levando nossas riquezas pesadamente para fora, né? E o que está faltando para que isso seja convertido em riquezas para nós? E por que esse assunto é tão pouco lembrado pela nossa imprensa? A segunda parte eu não tenho certeza, mas eu vou dar um chute. Por que é tão pouco lembrado? Porque na hora que você está pegando enfim, pessoas ligadas diretamente ao presidente, ao cara que quase foi presidente, que é o Aécio, com mala de dinheiro ali, fica difícil discutir questões estruturais de longo prazo. O nosso curto prazo, que aliás é um dos problemas que eu acho que nós temos na América Latina e particularmente no Brasil. Quando você tem grandes oscilações de curto prazo, você não tem horizonte de planejamento, porque você tem que sobreviver hoje, porque senão não adianta olhar daqui a 10 anos. E a gente ficou tão preso no curto prazo que a gente desenvolveu uma habilidade absurda de reação e uma habilidade zero de planejamento. Talvez seja parte da razão relacionada a isso. Agora, como é que a gente reverte o quadro? Simples, a gente precisa investir em educação, educação e educação. E criar uma estrutura regulatória, uma governança que faça com que as riquezas revertam para o país. Vou dar alguns exemplos práticos disso aqui. Coisas que poderiam ser feitas e não são. Que envolvem planejamento e que envolvem isso aqui. Se vocês lembrarem, em 94, a gente teve um mega processo de privatização de telecomunicações, energia, enfim, e uma receita gigante. Naquele momento, em 94, ou seja, faz 23 anos, eu mandei para todos os congressistas brasileiros uma proposta mostrando como a gente poderia usar aquele dinheiro que estava sendo arrecadado para fazer uma transição do regime de previdência brasileiro que a gente tinha, que é, como eu falei, que hoje quem trabalha paga para quem vai se aposentar, para quem já se aposentou e o outro vem depois, para um regime onde quem trabalha vai contribuir e a partir do que você contribuir, você vai receber o que você contribuiu mais a rentabilidade daquele investimento. Portanto, para fazer a transição para um regime que tinha déficit zero. Só que o problema da transição é, quem está trabalhando agora, a gente tem que, ao mesmo tempo, para fazer a transição, contribuir para o nosso, e o sistema tem que pagar a dos nossos pais. É onde entrava a receita da Previdência. Dava para fazer isso. Se tivesse feito, basicamente acabou, não tem reforma da Previdência nunca mais. Estava resolvido. Sabe quantas respostas eu recebi? Zero. Não teve um cara que sequer me falou, recebi aqui. Zero. Outro detalhe, estava acontecendo reforma da Previdência naquele momento também. Tá? Fizeram uma reforma que não resolve em parte, diminui, mas agora faz outra. Essa aqui também, se for feito do jeito que está, não vai resolver, vão fazer outra. A gente vai ficar o tempo inteiro nesse processo que continuam vendendo expectativas para a gente que não vão ser cumpridas. Como é que você muda isso aqui? Como é que a Noruega fez? Que para mim é o caso mais bem feito. Eles criaram um fundo com as receitas do petróleo que é usado em duas situações. Primeira, investimento em infraestrutura e educação. Não por acaso a educação na Noruega é líder global, os caras estão super bem. E outra coisa, anticíclico. Em outras palavras, a economia está mal, você pega aquele dinheiro e injeta na economia. Então, você não tem os buracos, que eu falei, os zigs e zags, ela não vai tão para baixo. A economia melhorou? Guarda o dinheiro para quando precisar lá na frente. Então, você resolve isso aqui. E aí é onde entra a história de educação. Se a gente tiver educação, a gente começa a agregar mais valor na cadeia. Então, eu falei da parte de alimentos. Qual é o problema brasileiro na parte de alimentos? O Brasil é ultra produtivo em alimentos. Só que a gente agrega pouco na cadeia. Pegar o exemplo do que aconteceu no Chile. O Chile era um país exportador de uva. Hoje é um país exportador de vinho. Dá para fazer a mesma coisa com alimento? A gente está fazendo.
Mas a gente exporta quantidades absurdas de soja em grão. Quer dizer, você podia pegar a soja, você beneficia a soja, transforma a soja em farelo, o farelo vira alimentação de qualquer tipo de animal, que por sua vez, depois você não exporta a carne do animal, você exporta a refeição pronta. A gente está fazendo isso, mas muito lentamente. A gente tem que agregar valor na cadeia inteira. Uma das razões que a gente não agrega, política tributária. O imposto que é pago no final da cadeia, no produto industrializado brasileiro, é 3 vezes maior do que o imposto pago no começo da cadeia. Então, o que a gente faz? Exporta o grão, em vez de exportar a refeição pronta. Resultado dessa brincadeira é dinheiro sendo jogado. Sem falar que a gente cria esses negócios dos campeões nacionais, que é uma grande maracutaia, onde um determinado grupo, próximo do... Bom, não precisa falar muito, é só ver o que já saiu por aí. Mas o que você tem que fazer? Fomentar a competição, porque aí as empresas mais competitivas, vão ser as que vão, naquele processo daquela outra pergunta, que vão acabar consolidando, mas baseado em eficiência, competitividade, não em ser amigo do rei, que é o que acaba acontecendo no Brasil. Mas é isso. No final das contas, a gente tudo bate, educação, educação, educação. Começa que com a educação melhor, a gente elege gente melhor, se eleger gente melhor, as leis vão ser melhores. Enfim, é todo um círculo vicioso ou virtuoso que a gente pode gerar.